Existe uma frase que você já ouviu centenas de vezes. Deus tem um plano para a sua vida. E numa fase boa, essa frase aquece o coração. Mas numa fase ruim, numa fase em que tudo desmoronou, em que os planos que você fez não foram para lugar nenhuns, em que você se sente invisível para o mundo e para o céu, essa frase pode soar como a coisa mais cruel que alguém pode dizer. Porque se Deus tem um plano, por que parece que o meu foi esquecido na gaveta? Vamos ser honestos sobre o que essa crença costuma virar na prática. Para muita gente, Deus tem um plano virou um talismã. Uma frase para acalmar a ansiedade, para evitar decisões difíceis, para justificar passividade. Fica esperando que o plano apareça pronto, embalado, com instruções. E quando a vida não entrega isso, e quase nunca entrega a conclusão, é uma de duas: ou Deus falhou, ou você não está cumprindo sua parte direito. Mas essa visão de plano divino é muito mais parecida com um roteiro de Hollywood do que com qualquer coisa que a espiritualidade profunda ensina. O que as tradições mais maduras dizem sobre isso é bem diferente. Não que Deus escreveu um script detalhado da sua vida e está assistindo para ver se você segue o texto corretamente, mas que há uma direção, uma orientação profunda que está sendo tecida no interior de cada existência humana, muitas vezes sem que a pessoa perceba enquanto está acontecendo. José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Passou anos na prisão por uma acusação falsa. Em nenhum momento aquilo parecia um plano. Parecia injustiça, parecia abandono, parecia o fim. E lá no final, ele mesmo disse aos irmãos que o traíram: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus planejou isso para o bem. Ele só conseguiu ver o plano olhando para trás. Não conseguia ver olhando para frente. E aqui está talvez a coisa mais importante que eu vou dizer nesse vídeo. O plano de Deus raramente é legível no presente. Ele quase sempre só faz sentido no passado. Isso significa que a pergunta "Deus tem um plano para mim?" não pode ser respondida olhando para o caos de agora. Ela precisa ser respondida olhando para o caminho que você já percorreu. Pense nas viradas da sua vida. Nos momentos em que uma porta fechou e pareceu o fim, e depois se revelou a abertura para algo que você nunca teria encontrado de outra forma. Nas pessoas que chegaram na hora exata, nas perdas que liberaram espaço para o que era realmente seu. Quando você olha para trás com honestidade, o que você vê? Caos aleatório ou uma tapeçaria que, mesmo com fios escuros, tem um padrão, mas e o sentimento de solidão? E quando você genuinamente não sente nenhuma presença, nenhuma direção, nenhum sinal, esse sentimento é real e precisa ser respeitado, não apagado com frases prontas. Solidão espiritual é uma das experiências mais difíceis da vida humana. Sentir que você está num universo vasto e indiferente, que nenhuma força superior se importa com o seu nome, com a sua dor, com o que acontece com você. E ainda assim, e isso é paradoxal, muitas das pessoas que viveram as experiências espirituais mais profundas da história descrevem esse exato sentimento como o portal de entrada para o encontro mais real que já tiveram. A solidão que faz você largar tudo o que era superficial na sua fé pode ser o caminho para o que é eterno. Você não está sozinho porque não sente companhia, assim como não estava no escuro quando fechou os olhos. Viver como se houvesse um sentido, como se sua existência importasse, como se cada escolha que você faz tecesse algo no grande quadro, não é ingenuidade. É a postura mais corajosa que um ser humano pode adotar diante do mistério da existência. E, curiosamente, é exatamente essa postura que tende a criar a vida que faz sentido. Me conta nos comentários. Você já sentiu que estava completamente sozinho espiritualmente? O que te trouxe de volta? No próximo vídeo, vamos falar sobre algo que afeta milhões de pessoas e quase ninguém na igreja sabe lidar direito. O que a Bíblia realmente diz sobre ansiedade? Até lá!